Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Sociologia. Nós vamos refletir hoje sobre a Sociologia Brasileira, Contexto Histórico 2. Especificamente, nós iremos falar sobre dois pensadores muito importantes dentro da esteira sociológica e da construção sociológica e intelectual brasileira. O primeiro deles é Gilberto Freire. Gilberto Freire nasceu em 1900 e morreu em 1987. As duas grandes obras, talvez mais conhecidas do Gilberto Freire, são Casagrande e Senzala, de 1933, e Sobrados e Mocambos, de 1936. Pois bem, o que fala para nós Freire? Freire acredita que o Brasil ele foi constituído, portanto formado, a partir da noção de miscigenação. Ou seja, como um sociólogo clássico do Brasil, Gilberto Freire vai se direcionar para um momento histórico do Brasil colônia e a partir do Brasil colônia o Freire vai tentar reconstruir e mostrar o que é o brasileiro. E segundo o Gilberto Freire, a identidade do brasileiro provém sobretudo da noção de miscigenação. Miscigenação significa a mistura não só das raças, entre aspas, mas uma mistura essencialmente cultural, formando, portanto, a nossa identidade. Para Gilberto Freire, o Brasil foi formado a partir de uma perspectiva harmoniosa entre os agentes que aqui habitaram, e esta harmonia possibilitou a mistura dos brasileiros, ou a mistura dos povos. Vejamos, ele realiza a defesa da miscigenação como aspecto central da identidade do brasileiro. Ou seja, há uma junção, uma mistura entre negros, mestiços, indígenas, europeus. E tal mistura, dirá Freire, foi essencialmente responsável por formar a cultura do povo brasileiro. Portanto, não esqueçam que, para Gilberto Freire, a formação da identidade nacional, ela decorre da miscigenação. O Freire dirá o seguinte: todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, há muita gente de genipapo ou mancha mongólica pelo Brasil. A sombra, ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro. No litoral, do Maranhão ao Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, principalmente do negro. A influência direta ou vaga e remota do africano. Na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em que se deliciam nossos sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar menino pequeno, em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos quase todas as marcas da influência negra. Da escrava ou sinhama que nos embalou, que nos deu de mamar, que nos deu de comer, ela própria amolengando na mão o bolão de comida. Casagrande e Senzala. Vejam que, quase como que numa linguagem poética, Gilberto Freire apresenta para a gente, a partir desta interpretação e desta passagem, o modo como nós brasileiros somos essencialmente compreendidos. Isto é, a partir de uma grande mistura. Ocorre que, para que essa mistura fosse possível, o Gilberto Freire defende uma espécie de harmonia ou de uma convivência harmoniosa entre os atores, isto é, entre os indivíduos que aqui viveram. E aí está um grande ponto de divergência entre Freire e os seus interlocutores. Freire foi acusado por outros intelectuais
de minimizar e, ao mesmo tempo, amenizar o problema da escravidão no Brasil. Ou seja, ao relatar a miscigenação como ponto central da identidade do brasileiro, Freire teria destacado, segundo os seus críticos, a convivência harmoniosa entre senhores e negros escravizados. O Freire, é bom que se diga, ele teve a oportunidade, ainda em vida, de ler, de tomar nota das críticas que ele recebeu. E ele teve a oportunidade de se defender. Tantas e tantas vezes o Freire disse que jamais negou a escravidão no Brasil, jamais negou o sofrimento que os negros tiveram, mas o que ele quis mostrar é que dentro da lógica da colônia, apesar da escravidão ter sido um estigma da sociedade brasileira, por outro lado, os negros, eles tinham, por exemplo, livre acesso a algumas partes, o que acabava gerando uma certa harmonia entre os senhores e os escravizados. Ou seja, essa relação harmoniosa que forma a identidade do brasileiro, dirá Freire, é própria do Brasil colônia. Apesar de todas as mazelas geradas pela escravidão, o Freire, não negando essa perspectiva, acredita que nós, brasileiros, somos formados a partir de uma grande mistura, a partir de um grande emaranhado de características que formam a nossa identidade. Não só pela cor, não só pelas características físicas, mas também pelas características culturais. Então, quando nós nos aproximamos de um tipo de citação como aqui acabamos de ler, nós percebemos que Freire acredita que seja no norte, no nordeste ou no sul, no centro-oeste, que seja as características do negro, do indígena, do europeu, elas estão presentes no brasileiro. Isso tudo é decorrente da força da miscigenação, da mistura. O problema é que, ao ser criticado, o Freire será acusado de criar no Brasil uma espécie de mito da democracia racial. Não esqueçam essa expressão e esse conceito. Mito da democracia racial. O que é um mito da democracia racial? Se caracteriza pelo argumento de que no Brasil as diferentes raças se miscigenaram, isto é, se misturaram, e passaram a se relacionar de forma harmoniosa. Isso serviu para ocultar as relações de conflito e dominação existente entre as matrizes étnicas. Ou seja, ao ser acusado de olhar erradamente a formação da sociedade brasileira, isto é, a partir de uma harmonia entre as raças, o Freire será acusado de ter propagado no Brasil uma espécie de mito da democracia racial, ou seja, tal harmonia entre as raças nunca existiu, nem no Brasil colônia e nem em tempos atuais. Pois bem, ainda hoje o pensamento de Freire é extremamente estudado, é profundamente importante para compreendermos se de fato a nossa formação ela é uma formação que nos leva a uma harmonia ou ela é uma formação que no fundo representa a segregação, a separação dos negros que outrora foram escravizados, dos indígenas que perderam as suas terras e também no começo da colônia foram escravizados, e percebermos e medirmos se de fato o Brasil está sustentado nessa harmonia ou nessa segregação. O fato é que o mito da democracia racial, segundo o grande consenso na perspectiva sociológica, é a crença de que, de fato, no Brasil, essa harmonia ela nunca existiu, ela nunca ocorreu. Pois bem, vamos falar agora sobre Darcy Ribeiro.
que é um outro grande sociólogo brasileiro muito importante. O Darcy Ribeiro nasceu em 1922 e faleceu em 1997. Ele escreve uma obra muito importante que é O Povo Brasileiro, a formação e o sentido do Brasil. Bem próximo daquilo que Gilberto Freire pensa, porém não a partir de uma ideia de harmonia entre os atores, entre os indivíduos. O Darcy Ribeiro acredita que, vamos ler juntos, o livro, tal livro que nós citamos, trata das matrizes culturais e dos mecanismos de formação étnica e cultural do povo brasileiro. Ribeiro concentra sua análise na origem do Brasil. Dirá ele, surgimos da confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Busca explorar as marcas deixadas por cada grupo étnico na formação do povo brasileiro. Sugere que, dentro do Brasil, existem inúmeros Brasis, cada qual com suas características peculiares, fruto das diversas influências recebidas dos grupos étnicos que os formaram. Ou seja, Darcy Ribeiro parte do princípio de que o brasileiro não é um único ou não possui uma única identidade, mas a partir desta mistura, que não foi nada harmoniosa, diga-se de passagem, para Darcy Ribeiro, foi possível formar-se uma série de Brasis, ou seja, uma série de características, de identidades do povo brasileiro. Segundo Darcy Ribeiro, as influências da formação da identidade do brasileiro decorrem da contribuição de 3 matrizes étnicas. A matriz tupi, dos povos nativos, a matriz lusa, dos portugueses, e a matriz africana, afro, dos africanos. Ou seja, essas 3 matrizes juntas, e não apenas misturadas, mas também cada uma delas separadas, exerce uma influência e mostra o que de fato, para Darcy Ribeiro, seria o Brasil e a formação da nossa identidade. Com isso, nós concluímos o pensamento de 2 grandes pensadores intelectuais da sociologia brasileira. Um abraço pessoal e até a próxima aula.